Então vamos lá? Será que fazer uma previdência privada é burrice da classe média? Essa é uma pergunta que eu tenho recebido sempre, principalmente agora, porque no Brasil começou a crescer o grupo de empresas que acaba fazendo uma previdência para colaborar com o colaborador ali. Tem diversos cenários, né? Tem também o cenário do trabalhador querer fazer uma previdência porque ele descobriu de alguma forma que dá para economizar um tributo fazendo isso, deixar de pagar dinheiro para o governo é sempre bom. Então tem diversos cenários em que faz sentido. Vamos começar aqui pelo mais clássico de todos para você entender se é burrice ou não aceitar esse plano. A sua empresa te ofereceu um plano patrocinado. É quando o seu patrão ou a sua empresa ali entra, né, oferecendo uma previdência complementar fechada com ou sem um patrocínio. Se tiver o patrocínio ali, a empresa complementa a sua contribuição. Por exemplo, se você investe R$500 por mês, ela pode colocar os mesmos R$500 por mês. Esse mecanismo aí se chama match, né? Então, muitas vezes é 100% do valor, outras vezes é 50% só. É como se você dobrasse o seu investimento ali por mês, né, sem nenhuma contrapartida, simplesmente por fazer uma previdência que é para te ajudar, como fosse um benefício. Agora, se o plano for só averbado, a empresa vai oferecer somente a estrutura e o desconto direto na folha para você. Nesse caso, a empresa muitas vezes só fechou com alguma empresa que faz um plano de previdência para te oferecer isso ali como se fosse um benefício e ela às vezes até ganha um rebatezinho, tá? Na hora de fazer isso aqui, mas ela não coloca nem um centavo. Nesse caso, na maioria dos cenários, não compensa muito você fazer esse plano, né? Compensa muito mais você cuidar da sua vida, porque você vai simplesmente ficar amarrado ali numa coisa e sem nenhuma colaboração da empresa. E a principal armadilha desses modelos todos de previdência oferecida por empresas se chama vesting. Você só leva a sua parte nesse modelo de previdência depois de um tempo. Inclusive, a maior parte das empresas que oferecem o benefício continuado, quando ela coloca o dinheiro junto, no match ali, ela faz isso para te amarrar na empresa. É a tal algema de ouro, né? Se você sair antes disso, do tempo combinado ali com a empresa, você perde tudo que você depositou. É um mecanismo muito bom para reter talentos. Inclusive, a gente vai implementar aqui na empresa para escravizar o pessoal daqui. Vai ser super bacana. Então, se você sai da empresa depois de 2 anos, por exemplo, você pode ter direito a só 20% daquilo que a empresa colocou e não ao 100%. Você só leva 100%, por exemplo, se você ficar por 10 anos. Muitas vezes você está com 8 anos de casa ali, mas se você quiser sair de repente, você perderia aqui o dinheiro que a empresa colocou por esses 8 anos, né? Ficaria com 20, 30% desse valor, que não é o ideal. Então, você começa a ter aqui aquelas 3 opções. Você precisa fazer conta de tudo para aceitar um emprego em outro lugar, né? Porque você só vai ter 3 opções aí. Resgatar o dinheiro, geralmente só a sua parte, vai pagar um imposto alto, tabela regressiva, cobra até 35% se for recente, e perder tudo que a empresa colocou se não tiver cumprido o vesting. Deixar o dinheiro rendendo no plano, chama benefício proporcional diferido, né? Deixar ali o dinheiro, mas muitas vezes também não vai ter acesso a todo o valor que a empresa colocou, e portar o saldo para outro plano de previdência sem pagar o IR no momento da portabilidade, mas você pode perder aquele vesting lá que foi feito pela empresa. E lembrando, se você portar de um plano fechado para um aberto, como um PGBL, por exemplo, você não vai poder sacar tudo de uma vez lá na frente. Pela legislação aí, esse saldo só pode ser convertido em renda mensal vitalícia ou por prazo mínimo de 15 anos. É para forçar o uso previdenciário do recurso. Senão todo mundo começa a utilizar esses fundos porque eles têm um benefício melhor ali, né? Então eles criam um sistema para que você só possa usar ele realmente para fundo previdenciário. Outro ponto importante aí, os planos empresariais costumam ter taxa menor e fundos melhores do que os planos abertos de bancos, né? Então quando as empresas fecham ali um sistema, muitos deles não vão cobrar o carregamento, tem uma taxa de administração inferior a 1% ao ano e em algumas empresas, se a sua empresa escolheu bem, você pode ter fundos balanceados de qualidade. Vale a pena analisar a carteira dos fundos. Você já é um investidor, né? Já acompanha aqui o Investidor Sardinha, você sabe, é só ir lá e olhar. Agora, toma cuidado com planos de previdência que investem em outros fundos, porque esses fundos muitas vezes podem ter taxa de administração maior. Qual que é a pegadinha aqui? Então eu falo para você, eu tô cobrando só 0,5% de administração, mas o fundo que eu invisto está cobrando 2%, então eu tô pagando 2,5%, né? Tudo que os fundos lá de dentro cobram, você também tá pagando. Quando vale a pena então? Quando a empresa entra com match, quando você pretende ficar na empresa tempo suficiente para garantir esse match, né, esse vesting aí, quando o plano tem fundos bons e taxa baixa. Quando não vai valer a pena, se você pretende sair logo e não vai aproveitar o match, se o plano tem taxa alta e fundo fraco, se você vai precisar do dinheiro em poucos anos. Agora beleza, quando é pelas empresas, já perceberam quando vale a pena e quando não vale. Esse quando tem match, né, e você pretende ficar pelo tempo certo, cara, no geral o que mais compensa, mesmo que o fundo seja ruim, né, você tá dobrando o dinheiro ali, vai ficar pelos 10 anos, fica com a grana, acaba sendo bem legal. Você investir 1.000, a empresa investe 1.000 também, aí você pode investir até no teto ali para pegar esse dinheiro depois. Então outro cenário que tem aqui é você, brasileiro, cidadão comum, brasileiro de estatura mediana, que gosta muito de fulana, você faz ali uma previdência individual, ou um PGBL ou um VGBL. O PGBL, quando você tem que fazer a declaração completa, né, e às vezes vale fazer a conta para ver se você precisa fazer a declaração completa. Por quê? Porque quando você precisa fazer a declaração completa, ou quando você se beneficia de fazê-la, você consegue deixar de pagar um imposto para o governo e usar ele para investir. E aí esse dinheiro fica na sua posse e não virou imposto. Então ele acaba compensando em quase todos os cenários quando você tem ali, né, várias coisas para abater no imposto de renda, plano de saúde, né, filhos, essas coisas ali. E o VGBL, para você que precisa fazer
fazer um plano de previdência, talvez em caráter sucessório, você é empresário, quer deixar um dinheirinho para seus herdeiros terem como receber a sua herança, essas coisas todas, pode fazer sentido aqui. E aí, quando vale a pena fazer, né, o PGBL e VGBL? A primeira coisa que a gente precisa comparar é essa tabelinha aqui. Então, quais são as características de cada um? A dedutibilidade no IR. Então, no PGBL, você pode abater até 12% da renda bruta anual, no modelo completo. É assim, se eu ganho 100 mil por ano, eu posso pegar aqui 12 mil reais, investir no PGBL e não pagar, né, esse dinheiro pro governo ali. É dedutível do meu IR. É muito bacana. E no VGBL eu não posso fazer isso. Então, se eu faço a declaração, se eu trabalho CLT, vale a pena fazer essa conta certinho. A base de cálculo do imposto, né? No PGBL é o valor total, né? Então, contribuição mais o rendimento. Aqui é que pega, né? Então, a base do cálculo de imposto vai incluir tudo aqui. No caso do VGBL, eu só pago em cima do rendimento. Mesmo assim, pode valer a pena o PGBL. Lembra, o PGBL você vai fazer num cenário em que você dá dinheiro pro governo. Agora, se não tem, é melhor fazer o VGBL por conta desses rendimentos aqui. Para quem que serve, então? O PGBL vai servir para quem faz o IR completo e contribui para o INSS aqui, para quem contribui para a aposentadoria. Quando é o VGBL, vai compensar mais para quem faz IR simplificado, é isento ou já atingiu o limite, né? Então, para você que faz o IR simplificadão ali, e talvez você esteja fazendo o IR errado, é importante lembrar desse aspecto, né? Porque você fala, meu IR é simplificado, mas talvez é porque você é bobo, né? Isso aí é burrice da classe média, não pegar todos os benefícios. O Bolsa Família da classe média é a declaração completa de IR, tá? Coloca tudo que você tem, qualquer notinha, coloca ali e vê se abate, é bom demais. Então, quem faz IR simplificado, quem é empresário, etc., vai acabar tendo benefício por fazer o VGBL, e vale a pena, às vezes, fazer um VGBLzinho por conta própria mesmo, por conta dessa característica dele não ter ITCMD, né? E dele ser transferível facilmente aqui. Usos mais comuns, então, do PGBL, redução do IR e agora o diferimento do imposto. E no caso do VGBL, o planejamento sucessório e imposto só sobre o lucro, né? Que é muito legal também. Quem tem renda alta costuma utilizar os dois. Quem tem renda alta CLT costuma colocar até 12% da renda anual no PGBL, quando você está batendo IR, né? Com tudo ali. E o que sobrar no VGBL. Uma combinação inteligente que pode até ser bem feita aqui. Mas isso aqui tem formas melhores de fazer. Mas para você que às vezes é mais ignorante, né? Não tem o conhecimento ainda, pode começar assim. E aí o que acontece? Você também tem o regime de tributação que é progressivo ou regressivo, né? E aqui é importante porque agora mudou a lei, você pode até mudar depois, né? Pode até escolher depois, mas agora fica assim, como é que funciona? Então, progressivo, o IR vai variar conforme o valor resgatado no mês, de 0% a 27,5%. Pode ajustar na declaração anual ali. E acaba sendo ideal o progressivo para quem vai sacar valores baixos, né? Ou quem vai precisar do dinheiro em prazo curto ou médio. Já a tabela regressiva, ela vai começar mais alta. Então, ela começa em 35% e vai cair até 10% depois de 10 anos. É definitiva e sem ajuste na declaração. Então, ela fica ali definitiva, não tem ajuste. E ela é ideal para quem vai deixar o dinheiro investido por muito tempo e quer pagar só 10% no final. Aí compensa mais a regressiva, porque lá no final você vai fazer. Agora, você está fazendo ali na empresa, você sabe que pode precisar daquele dinheiro depois e tal, então muitas vezes valeria mais a pena escolher a progressiva. Mas nesse caso aqui, a regressiva vai fazer sentido para quem vai deixar mais tempo. Lembra que essa escolha antes era irrevogável. Agora, desde 2024, você pode decidir só no momento do primeiro resgate. Então não precisa mais se preocupar tanto com isso, né? Na hora de resgatar, você vai escolher aqui. Ficou bem melhor esse sistema aí. Então, quando é que vale a pena utilizar a previdência individual? Ou seja, fazer uma previdência para você. Se você está na faixa dos 27,5% do IR, quer reduzir a mordida, utilizando o PGBL, faz sentido demais, né? Porque esse dinheiro que você deixa de pagar para o governo, sempre faz sentido. Se você tem objetivos de longuíssimo prazo e vai usar essa tabela regressiva ali, no caso do VGBL, para deixar a herança, etc., faz sentido. Se você quer deixar esse recurso fora do inventário, né? Direto para alguém, usando o VGBL aí como ferramenta de sucessão, faz sentido também, quer deixar um dinheirinho aqui para transferir direto para o seu filho poder pagar o ITCMD. Muitas vezes quem tem fazenda, etc., tem que fazer isso aqui para organizar. Se você não tem muito conhecimento, né? Tem dificuldade de ter a disciplina ali, quer travar o dinheiro para não mexer antes da hora, pode fazer sentido também. E para quem não vale a pena, você vai precisar resgatar em poucos anos, não mexe, tá? É horrível. Se você é isento de IR ou declara no modelo simplificado, o PGBL perde o sentido. Se você já sabe investir bem demais e não tem uma empresa que te banque também colocando ali o dinheiro, faz sentido também. E as principais armadilhas aí, para você ficar esperto e não cometer burrice, tá? Taxa de administração. Tem banco vendendo plano aí com 2% ao ano que só investe no tesouro. Aí você vai ser simplesmente um bobo, né? Mas vale a pena fazer um tesouro renda mais, que você vai pegar lá na frente o dinheiro e também tem característica previdenciária. Pô, já expliquei aqui, inclusive, como é que faz. 2% ao ano tem muitas vezes, tem 1% ao ano, mais 20% de performance, é uma bosta. Se também te cobram taxa de carregamento, se te cobram alguma coisa para entrar, sair ou movimentar, foge, tá? Dá para encontrar muito plano bom hoje sem isso. E ainda tem muita empresa que trabalha com esse modelo. Se tem fundo ruim, se o fundo tá rendendo pouco, se investe em besteira, né? Então, muitas vezes é melhor você investir, às vezes no ETF, que investe em tudo, tem aí o AUVP11, o Word 11 aí, tem o GPUS
11 agora, que o pessoal lá do Grupo Primo criou, são meus concorrentes aí, mas o fundinho também pode ser legal. Então, tem muita coisa bacana. E dá uma olhada na rentabilidade líquida, não fica olhando, né? Coloca taxa, inflação, imposto, então não fica olhando só o gráfico, porque o gráfico é mancada também. Aqui você tem também a tabela, né, do IR regressivo versus progressivo, né? O progressivo chega no máximo a 27,5 e o regressivo vai caindo até chegar em 10, por isso que às vezes vale a pena. Então, o que é o certo? É burrice da classe média? Claro que não, né? Tem diversos usos muito legais, vale a pena em diversos cenários, tem empresas que oferecem o match e o vesting acessível. Para quem tem o IR alto, vai ter um uso estratégico aí do PGBL para diminuir o imposto. Para quem tem que fazer sucessão de um patrimônio maior, tem o VGBL. Para quem faz investimento disciplinado, pode ser bacana também começar isso aí para se organizar e se proteger nesses cenários e aproveitar um pouco melhor sua rentabilidade. E quando que é burrice? Quando você entra num plano ruim, sem entender as regras. Quando você paga a taxa de carregamento achando que é normal. Quando você faz isso numa empresa que você odeia, que você vai pedir demissão e você fica com o dinheiro amarrado. Quando você saca o dinheiro em menos de 5 anos e toma 35% de imposto na cabeça. Se for entrar, entra sabendo de todas essas armadilhas aí. Aqui na UVP, a gente já até estudou algumas formas de criar uma previdência, colocando em alguns ETFs mais baratos para eliminar esses insumos. Ainda não criei. Quero saber se vocês têm previdência aí, me conta, né? E se vale a pena pra gente entrar nesse mercado, talvez oferecendo uma previdência internacional, uma coisa bacana pra vocês. Se fizer sentido, a gente cria. Se não, cara, se vocês estão bem atendidos com o que tem no mercado, eu não vejo sentido, mas eu sempre gosto de conversar sobre isso com vocês. E se você quiser aprender a cuidar bem do seu dinheiro e lidar bem com essas armadilhas todas, tem muita coisa que você tá deixando dinheiro na mesa, como é o caso de um PGBL que você poderia fazer, e é só aprender a fazer as contas. Isso tudo a gente ensina na UVP, né? E não só isso, como investir no Brasil, fora do Brasil, na China, nos Estados Unidos, ter cartão de crédito internacional, conta no Uruguai, tudo isso a gente está ensinando agora. Então, tem várias formas de ganhar dinheiro e deixar de dar dinheiro pro governo. Entra aí a uvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha esse questionário pra gente, do começo ao fim aí, que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando do compromisso da UVP. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Muitas pessoas perguntam por que a gente decidiu fazer isso. A diferença da UVP é que cada vez mais a gente tem se encaminhado para o modelo de partir do pressuposto que os nossos clientes são honestos. Raul, mas o que acontece se eu entrar na UVP e eu for uma pessoa desonesta? Eu só assistir às aulas e pedir para sair. Dificilmente isso acontece, porque a UVP tem a plataforma própria de investimentos que oferece diversos benefícios e o cartão de crédito com 1% de cashback para os nossos clientes, mediante aprovação, é claro. Então, poucas vezes isso acontece. Mas quando acontece, a gente se sente feliz por não ter que lidar com gente desonesta. A UVP hoje tem uma comunidade onde a gente faz negócios entre si e saber que a pessoa é honesta é um grande diferencial para todo mundo que está ali na nossa comunidade e tem interesse em fazer negócios com a gente. Então, não se preocupe, a UVP não toma prejuízo com isso. A gente sempre se beneficiou de ter essas decisões porque acaba sendo uma decisão que você pode tomar sem nem pensar direito. Não, vou clicar aqui, senão qualquer coisa eu pego o meu dinheiro. Agora, deixa eu conversar com vocês aqui e ver se os nossos membros aqui do canal, que pagam R$2, né, fizeram alguma pergunta aqui divertida ou algum comentário aqui. Eu não dava benefício nenhum para os membros, eu comecei a ler os comentários focando nos membros por conta disso. Se você é aluno da UVP, não é esse o lugar para você tirar suas dúvidas, tá? Pode tirar lá na nossa comunidade que a gente responde com 100% de certeza. Vou deixar aqui o linkzinho da comunidade para os alunos, que é o lugar de você tirar suas dúvidas. Quero Pi 91. Estava fazendo um texto, mas apaguei. Basicamente, o homem paga a conta por etologia. É isso, muitos pontos associados à corte na nossa espécie. Não faz muito sentido, né? Não existia dinheiro. Mesmo a mulher tendo a conta maior, um carro melhor e condições de arcar, ele paga e tem atitude de cuidado como forma de corte na nossa espécie que faz mais coisas de forma instintiva do que racional. Mas tem motivos racionais, lógicos por trás quando se entende comportamento humano. Tá bom. A Vilminha Guerra. Olha, Raul, sou uma senhora de 48 anos, comecei a investir há poucos meses e não sou o público-alvo do seu canal. Claro que é, né? Mas pensa como gosto dos vídeos. Você é o único, você é sim. Você é o público-alvo, sim. Maior parte dos meus alunos, inclusive, tem acima dos 40 anos. Galera jovem não tem muita cabeça, não. Uma vez vi o Raul comentando que o Brasil é um país que sempre decepciona. Quando você acha que vai pro buraco, não vai. E quando você acha que vai decolar, não decola. Ou seja, estamos sempre na mediocridade. Será que finalmente quebramos esse ciclo e vamos pro fundo do poço? Não. Vai sempre ser a mesma coisa. Se você acha que a gente vai pro fundo do poço, muito provavelmente a gente vai decolar. Seguindo o método brasileiro de existir, a gente só tem esses dois cenários. Decepção. O Brasil, você nunca vai ficar feliz com o resultado final. Então, como você acha que agora acertou o fundo do poço, muito provavelmente o Brasil vai crescer como nunca. Beijo.